Boa noite, senhora vereadores, senhores vereadores, público que se faz presente, que se acompanha os legislativos nas mídias sociais. Havendo número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoco a proteção de Deus em nome do povo de Paranapuã, dou por aberto os trabalhos da 68ª sessão ordinária de 2024. Solicito ao secretário que proceda com a leitura da ata da 60ª sessão ordinária realizada no dia 22 de abril de 2024. Senhor presidente, por questão de ordem, eu peço a dispensa da leitura dessa ata da sessão do dia 22 de abril agora de 2024. Está em discussão o pedido de dispensa de leitura da ata do vereador Lorival Silvestre de Oliveira. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorival Silvestre de Oliveira. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 60ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 67ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso das palavras no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes no expediente. Paranapuã, São Paulo, 6 de maio de 2024. Mensagem referente ao projeto de lei número 14, de 6 de maio de 2024. Emenda que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Trata-se de propositura de que objetiva a execução de construção de pergolado na Praça Matriz de Paranapuã, por meio do Plano de Ação da União 903-2021-01-2487, de transferência especial número 202-1401-0004 da deputada federal Joyce Halfman, no valor de R$200 mil. Cingindo ao exposto, renova a vossa excelência e seus nobres pares minhas manifestações de absoluto respeito e especial consideração. Daniel Junduran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Jean Glilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Projeto de lei número 14, de 6 de maio de 2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$100 mil e das outras providências. Daniel Junduran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial no valor de até R$100 mil destinado a cobrir despesas com execução de construção de pergolado na Praça Matriz de Paranapuã, por meio do Plano de Ação da União de transferência especial com as seguintes dotações orçamentárias. Executivo Obras, construção de pergolado na Praça Matriz, transferência de convênios federais vinculados, obras e instalações, R$100 mil. Total do crédito, R$100 mil. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes do superávit de emenda de transferência especial de exercícios anteriores. Artigo 3º. Fica ajustada e atualizada as leis número 1628/2021, PPA 2225, Lei número 1705/23, LDO 24, Lei 1716/23, LOA 24, com o valor do referido crédito e demais alterações necessárias, de acordo com os dispositivos da Lei Federal 4.320/64. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Paranapuã, 6 de maio de 2024. Daniel Junduran Pinato, prefeito municipal. Parecer jurídico. Análise jurídica. Projeto versa sobre matéria de competência do município de face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 69, a linha D da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência, a iniciativa desse patrono opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 88 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da
Constituição Federal, já apreciado pelo STF, alenca vedações orçamentárias, que de algum modo não possibilitariam alcançar-se o controle dos recursos que o equilíbrio orçamentário dentre eles. O crédito especial extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Caso em que reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados no orçamento do exercício financeiro subsequente. A abertura do crédito adicional especial está delineada nos artigos 40, 41, 42 da Lei 4.320/64. Se não, vejamos. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente adotadas na lei orgânica. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária, especiais ou destinado a despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica, extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 42. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, assim impondo limites às ações do executivo. Os dispositivos supramencionados pretendem limitar o gasto público ao previsto no orçamento, que é valorizado na medida em que existe autorização legislativa para abertura de créditos estranhos no orçamento vigente. Da classificação em fonte de recurso. O artigo 1 do projeto de lei em comento solicita autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial, que tem por escopo dispor sobre a execução da construção de pergolado na Praça Matriz de Paranapuã no valor de R$100.000. Conforme previsão constante no artigo 2, os créditos serão cobertos com recursos provenientes de superávit de emenda de transferência especial de exercício anterior. Sabiamente, o referido projeto que acaba por alterar os valores constantes nos anexos do Plano Plurianual LDO para este exercício 23, compatibilizando assim os planos orçamentários. Do parecer contábil, persistindo dúvidas quanto ao aspecto financeiro e orçamentário do projeto de lei em análise, essa assessoria jurídica, salvo melhor juízo, recomenda aos vereadores, em especial aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, que, querendo, solicitem parecer ou orientação técnica junto ao setor contábil desta Casa de Lei. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das Comissões Permanentes, Legislação e Justiça, artigo 67 do Regimento Interno. Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Conclusão. Diante o exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 14/24. A emissão de parecer para a assessoria jurídica não substitui o parecer de representantes do povo e constitui-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo melhor juízo, das comissões permanentes e do plenário desta Casa. Paranapuã, 10 de maio de 24, João Alberto Robles, OAB-SP 81.684. Acabei de ler o projeto de lei número 14, de 6 de maio de 2024. Senhor presidente, por questão de ordem, eu peço a dispensa dos pareceres desse projeto aí. Está em discussão o pedido do edil Lorival Silvestre de Oliveira. Está em votação o pedido do vereador Lorival Silvestre de Oliveira. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Paranapuã, 7 de maio de 24. Mensagem. Referente ao projeto de lei número 15, de 7 de maio de 24. Ementa. Altera os incisos 1 e 2 do artigo 2º e o artigo 5º da Lei Municipal número 1731, de 26 de março de 24 e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Nessa oportunidade em que estamos encaminhando para análise e apreciação desta nobre Casa Legislativa, o projeto de lei número 15/24, formulamos nossos costumeiros cordiais cumprimentos
quanto rogamos que a distinta edilidade dê especial atenção à matéria empírica, estudando-a, debatendo-a e ficando no aguardo de que a mesma seja aprovada. A propositura faz necessário para adequar-se às despesas oriundas da execução do que consta no projeto de lei número 15/24, devido à inclusão de outro médico já prestando serviço na unidade básica de saúde do nosso município, vinculado ao projeto Mais Médico para o Brasil. Sem dúvidas, senhores vereadores, é mais um sacrifício que faz o município de Paranapuã, que passa por dificuldades financeiras, mas acima de tudo está a saúde e o bem-estar da população e da família paranapuense. Isso exposto, senhores vereadores, ficamos na expectativa de que a matéria constante no projeto de lei número 15/24 seja analisada detidamente, discutida com especial interesse e tenha a aval positiva da edilidade. Aprovou na proposta no entendimento da edilidade. Atenciosamente, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Projeto de lei número 15, de 7 de maio de 2024. Altera o inciso 1 e 2 do artigo 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 1731, de 26 de março de 2024 e das outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou ele, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 1 e 2 do artigo 2º da Lei Municipal número 1731, de 26 de março de 2024, que dispõe sobre a concessão de ajuda de custo em pecúnia aos profissionais do projeto Mais Médico para o Brasil, vinculados ao município de Paranapuã, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Na consecução pecuniária de um auxílio moradia no valor de R$1.000 mensais para cada médico integrante no projeto vinculado ao município de Paranapuã, na concessão pecuniária de um auxílio alimentação no valor de R$600 mensais para cada médico integrante do projeto vinculado ao município de Paranapuã. Artigo 2º. O artigo 5º da Lei Municipal número 1731, de 26 de março de 24, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica autorizado a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$33.600 no orçamento vigente no termo do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64 para fazer face às despesas decorrentes desta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogada as disposições em contrário. Paranapuã, 7 de maio de 2024, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Parecer de identificação. Projeto de lei número 15/24. Assunto. Altera o inciso 1 e 2 do artigo 2º da Lei Municipal número 1731, de 26 de março de 2024, das outras providências. Análise jurídica da competência e iniciativa. Projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e no artigo 5º do inciso 2 da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa desse patrono, opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento da legislação federal e vigente. Efetivamente, é obrigação dos municípios a oferta aos médicos participantes do programa de ajuda de custo. Essas contrapartidas municipais são normatizadas pela portaria SGTES/MS número 30, de 12 de fevereiro de 2014, acrescentada pela portaria SGTES/MS de número 60, de 10 de abril de 2015, além da previsão constante dos termos de adesão e compromisso pactuados entre os municípios aderentes e o Ministério da Saúde, conforme editais de chamada pública. Atualmente, a norma que dispõe sobre os limites mínimos e máximo de auxílio moradia é a portaria número 300, de 5 de outubro de 2017, que alterou a portaria número 30 de 2014, obrigando o município a garantir de pronto a moradia, artigo 7, inciso 2, e estabelecendo o seguinte limite, artigo 3º, parágrafo 3º.
Assim sendo, as alterações previstas no projeto de lei em epígrafe nada altera a lei principal, apenas tem a intenção de melhorar a adaptação ao pretendido. Conclusão. Assim, pautando-me na informação e documentos trazidos aos autos, bem assim diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que o projeto de lei número 15/24 é constitucional e legal, tanto no ponto de vista formal quanto no ponto de vista material, podendo ser colocado em votação por este plenário. É o meu parecer a apreciação dessa condolenda Câmara. Paranapuã, 10 de maio de 2024. João Alberto Robles, OAB-SP 81.684. Acabei de ler o projeto número 15, de 7 de maio de 2024. Por questão de ordem, senhor presidente, solicito a dispensa dos pareceres ao projeto de lei número 15/2024. Está em discussão pedido do edil Fabrício Aparecido Viana. Está em votação pedido do edil Fabrício Aparecido Viana. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Paranapuã, São Paulo, 30 de abril de 2024. Mensagem referente ao projeto de lei número 13, de 30 de abril de 2024. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2025 e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, objeto da proposição é a fixação de metas e prioridades da administração municipal para o exercício seguinte, de acordo com o Plano Plurianual, PPA, estabelecendo as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Acompanhe essa mensagem o projeto de lei, os anexos esclarecendo e apresentando a projeção econômica e arrecadação para o exercício 2025. Exposto as razões ensejadoras desta iniciativa, que esperamos permita uma ampla e democrática discussão entre os nobres vereadores, vem submetê-lo à votação e, após sua aprovação, seja devolvida para a sua sanção. Paranapuã, 30 de abril de 2024, Daniel Jundurão Pinato, prefeito municipal. Projeto de lei número 13, de 30 de abril de 2024. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2025 e das outras providências. Daniel Jundurão Pinato, prefeito municipal de Paranapuã, comarca de Jales, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Paranapuã aprovou e eu sancione a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecidas as diretrizes para o Orçamento Municipal de 2025, compreendendo 1. As orientações sobre a elaboração e execução. 2. As prioridades e metas operacionais. 3. As alterações na legislação tributária municipal. 5. 4. As disposições relativas a despesas com pessoal. 5. Outras determinações de gestão financeira. 6. As regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Parágrafo único. Integra a presente lei os anexos de metas de risco fiscais e de prioridades operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 2. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, bem como suas autarquias, nisso observado os seguintes objetivos. 1. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, sobretudo a afetada por surtos epidêmicos, prestar assistência à criança e adolescente, promover o desenvolvimento econômico do município, melhorar a infraestrutura urbana, apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio superior, reestruturar servidores administrativos, buscar mais eficiência arrecadatória, promover a educação básica do município, oferecer transporte escolar, merendas, escalar
e toda a estrutura física e humana para o bom desenvolvimento da educação local. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as correspondentes normas da Constituição, da Lei Orgânica do Município, da Lei Federal número 4.320 de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá 1. O orçamento fiscal. 2. O orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão a receita e anexo próprio, conforme o anexo 1 da Portaria Interministerial, número 163, de 2021. Parágrafo 3º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão os gastos, no mínimo, até o elemento de despesa, tal qual determina o artigo 15 da Lei Federal número 4.320 de 64. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentário seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos da Câmara Municipal para as pertinentes funções legislativas. Seção 2ª das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2025 obedecerá às seguintes disposições. 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificando valores e metas fiscais. 2. Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as ações de governo apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a qual se vinculam. 3. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e avaliações dos recursos programáticos. 4. A estimativa da receita considerará a arrecadação dos 3 últimos exercícios, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva do Produto Interno Bruto, PIB, e a taxa inflacionária para o biênio 2024-2025. 5. As receitas e despesas serão orçadas a preço de agosto de 2024. 6. Novos projetos contarão com dotação apenas se orçamentariamente supridos os que se encontram em andamento e desde que atendidos os gastos de conservação do patrimônio público. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades da administração indireta encaminharão ao Departamento da Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas respostas parciais até 31 de julho de 2024. Artigo 6. Sexto, a Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura a sua proposta orçamentária até 31 de agosto de 2024. Artigo 7º. Para entender ao artigo 4º, parágrafo único D da Lei Federal 8.069 de 1990, serão destinados recursos orçamentários para as despesas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 8º. A lei orçamentária anual conterá reserva de contingência equivalente ao máximo de 1% da receita corrente líquida, conforme o exposto no anexo do riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 9. Além da reserva prevista no artigo 8 da Lei Orçamentária Anual, conterá reserva de contingência para o atingimento de superávit que reduza, ainda que progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do município, caso houver. Artigo 10º. Em adição a reservas prescritas nos artigos 8 e 9 da Lei Orçamentária Anual, conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superávit do regime próprio de previdência social. Artigo 11. Até o limite de 15% da despesa inicial fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferência entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para fins do artigo 167, 5 da Constituição, categoria da programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial. E na órbita da classificação econômica de despesas, os grupos corrente e de capital. Artigo 12. Nos modos do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição da República, do artigo 7, inciso 1º da Lei 4.320/1964,
a da lei orçamentária poderá conceder no máximo até 15% para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 13º. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei Federal nº 13.019 de 2014, devendo ainda as entidades atender o que segue. 1. Atendimento direto e gratuito ao público. 2. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. 3. Aplicação da atividade fim de ao menos 80% da receita total. 4. Compromisso de franquear na internet demonstrativo mensal de uso do recurso municipal transferido nos moldes da Lei Federal 2.527/2011. Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente avaliados pela controle interno e externo, salário dos dirigentes inferiores ao subsídio do prefeito. Parágrafo único. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da prefeitura após visita ao local de atendimento. A despesa de publicidade e propaganda do regime de adiantamento de representação oficial de locação de veículos e as relativas à obra aprovadas no orçamento participativo serão destacadas em específica categoria programática sob a denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 16. Até 5 dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet projeto de lei orçamentária, resumindo em fase dos seguintes agregados: órgão orçamentário, função de governo, grupo de natureza e despesas. 17. Em caso de necessidade declarada de isolamento social pelo aumento de casos de crise epidêmica, serão virtuais as audiências públicas determinadas no artigo 48, parágrafo único 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 18. Fica proibidas as seguintes despesas: promoção de pessoal de autoridades e de servidores públicos, novas obras, se não atendidas as que encontram em andamento, pagamento a qualquer título em empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor municipal em atividade, obras cujo custo global supere as médias apresentadas em consagrados indicadores da construção civil, ajuda financeira a clubes e associação de servidores, pagamento de salário, subsídio, proventos e pensões maiores que o subsídio do prefeito, pagamento de horas extras ocupantes de cargo em comissão, pagamento de sessões extraordinárias a vereadores, pagamento de verbas de gabinete aos vereadores, distribuição de agendas, chaveiros, buquê de flores, cartões e entre outros brindes, pagamento de anuidade de servidores em conselho profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3 da execução orçamentária. Artigo 19. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e cronograma mensal de desembolso. As receitas serão desdobradas em metas bimestrais, enquanto aos desembolsos financeiros se apresentaram em metas mensais. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados segundo o comportamento da execução orçamentária. 20. Caso haja frustração de receitas prevista e comprometimento dos esperados resultados fiscais, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. A restrição do caput será proporcional à participação dos poderes no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Serão excluídas as despesas aluídas às obrigações constitucionais e legais do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênio firmados com a União e Estado. 21. Desde que, num período de 12 meses, a despesa corrente ultrapasse 95% da receita corrente, os poderes executivo e legislativo, enquanto persistir essa proporção orçamentária, poderão proibir concessão a qualquer título de vantagens salariais, aumento, reajuste ou adequação remuneratória, exceto aos derivados de sentença judicial ou de lei municipal anterior, criação de cargo, emprego ou função que implica aumento de despesa, alteração de estrutura de carreira e que implica aumento de despesa, admissão e contratação de pessoal, qualquer título ressalvada a disposições de cargos de chefia de direção que não acarreta aumento de despesa, as reposições decorrentes
de vacância de cargos efetivos, as contratações temporárias que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição, criação de despesa obrigatória de caráter continuado, reajuste de despesa obrigatória acima da inflação média pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, concessão de aplicação de incentivo ao benefício de natureza tributária. Artigo 22. A isenção dos procedimentos requeridos no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal considerar-se relativamente a despesas que não ultrapassem os limites do artigo 24, 1 e 2 da Lei Federal número 8.666, de 93. 23. O ato de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem a renúncia à receita obedecerão às disposições do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 24. Os recursos de Fundo da Educação Básica, o Fundeb, só poderão ser recepcionados e movimentados numa única conta mantida pelo Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, vedada a sua transferência para qualquer outra conta bancária. Das prioridades e metas, 25. A meta de prioridade para 2025 são as especificadas no artigo que integra esta lei. 26. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especificadamente sobre revisão e atualização do Código Tributário Municipal, revogação das isenções tributárias que contrariam o interesse público ou justiça fiscal, revisão das taxas adequando-se aos custos dos servidores, elas custeadas, atualização da planta genérica e valores ajustando à realidade do mercado imobiliário, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos, municipalização da cobrança do Imposto Territorial Rural, o ITR. 27. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei referente ao servidor público que alcança revisão ao aumento na remuneração, concessão de adicional de gratificação, criação e extinção de cargos, revisão do plano de cargos, carreiras, salários, objetivando a melhoria do servidor público. Os procedimentos autorizados neste artigo poderão ter saldo na respectiva dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de acréscimo na despesa com pessoal. 28. Na hipótese de superação do limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Federal número 101 de 2000, a convocação para horas extras ocorrerá somente em caso de calamidade pública, após a edição do respectivo decreto municipal. Artigo 29. Os repasses mensais do Poder Executivo serão realizados segundo o cronograma de desembolso de que trata o artigo 19 desta lei, respeitando o limite do artigo 29A da Constituição. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido do caput, fica o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes a oitiva da mesa diretora da Câmara quanto a despesas que serão afastadas. Ao final de cada mês, a Câmara Municipal poderá recolher na tesouraria da Prefeitura a parcela não utilizada do 10º anterior, bem como as retenções do imposto de renda e do imposto sobre o serviço. 31. Os projetos de lei de crédito adicional serão apresentados sobre o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. 32. Caso o projeto de lei orçamentário não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês, na proporção de até 1/12 do total de despesa orçada. 33. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as posições em contrário. Paranapuã, 30 de abril de 2024. Daniel Júnior Pinato, Prefeito Municipal. No projeto se encontram todos os anexos, que é de conhecimento de todos os vereadores. Acabei de ler o projeto número 30. Perdão, o projeto número 13, de 30 de abril de 2024. Projeto de lei número 03, de 30 de abril de 2024, será encaminhado para as comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento. Paranapuã, 23 de abril de 2024. Ofício número 060/24, Gabinete. Para a Presidência da Câmara.
Assunto: ofício número 28/24, requerimento número 8/24, de autoria do nobre vereador Vânia Nogueira de Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao conto solicitado, o requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 66ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson. Corrigindo, é do nobre vereador Vânia Nogueira de Aguiar. Transcrevemos abaixo parte do requerimento para os necessários esclarecimentos. Se no atual mandato houve aquisição de bens patrimoniais ou a realização de obras em que foram arcadas, pagas com recursos próprios, sendo que, em caso afirmativo, relacionar os bens adquiridos às obras realizadas, respectivos valores. Segue relatório contábil das obras relacionadas atual mandato. DOC 1, bem como relatório dos bens patrimoniais adquiridos nessa administração. DOC 2, tudo pago com recursos próprios. Até o presente momento foram gastos R$ 1.183.591,02 em obras e mais R$ 492.235,89 em equipamentos, totalizando R$ 1.675.826,91. Repita-se, montante pago com recurso próprio. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição, no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Durão Pinato, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal, Paranapuã, São Paulo. No ofício se encontra a relação DOC, que é de conhecimento de todos os vereadores. Paranapuã, 23 de abril de 2024. Ofício número 61/24 GP. Para a presidência da Câmara Municipal, ofício número 28/24, requerimento número 9/24, de autoria do nobre edil Jean Clemilson Silva. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao conto solicitado, um requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 66ª sessão ordinária desta conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva, transcrevemos abaixo parte do requerimento. Requerer do Executivo Municipal se na gestão 2017-2020 houve aquisição de bens patrimoniais e ou a realização de obras em que foram arcadas pagas com recursos próprios, sendo que, em caso afirmativo, relacionar os bens adquiridos, as obras realizadas e respectivos valores, ainda qual o valor recurso próprio empregados em contrapartida dos convênios federal e estadual com a municipalidade relativa à gestão 17 e 20 e também na atual administração. A administração 17 e 20 gastou com obras utilizando recursos próprios no valor de R$ 148.206,84. DOC 1. E a mesma administração adquiriu bens patrimoniais com recursos próprios no valor de R$ 216.585,28. DOC 2. Totalizando o total de recursos próprios de R$ 364.794,12. Relacionado ao valor recursos próprios empregados em contrapartida dos convênios federal e estadual com a municipalidade relativa à gestão 17/20 e também da atual administração, estão relacionados do documento 1 juntado, onde se vê despesas de contrato, as mesmas se referem a valores de convênios, contrapartidas e órgãos repassadores. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição, no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Juninho Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal, Paranapuã, São Paulo. Dentro se encontra também o anexo. Paranapuã, 23 de abril de 2024. Ofício número 62/24, gabinete. Presidência da Câmara Municipal. Ofício número 28/24, para requerimento número 10/24, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na sessão ordinária desta constituída Casa de Lei, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva,
no que diz abaixo. Solicitar informações quanto aos motivos que impedem a administração municipal a não incrementar ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranapuã o sugerido através da indicação número 78/22, que concede aos servidores públicos municipais a falta abonada de até 6 dias por ano. Benefício esse já concedido aos servidores públicos municipais lotados na pasta da educação, professores. A criação de benefícios por parte da administração em ano eleitoral encontra obstáculos. Há entrave intransponível. Nesse sentido, dispõe o artigo 73, parágrafo 10 da Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, os seguintes condutas tendentes a ofertar a igualdade de oportunidade entre candidatos no pleito eleitoral. Parágrafo 10. No ano em que se realizará a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado, emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. A norma proíbe o agente público de criar benefícios em ano eleitoral. A legislação eleitoral estabelece uma série de condutas vedadas durante o período das eleições, com vista na preservação à igualdade de condição entre os candidatos. Não há dúvida no sentido de que a concessão de faltas abonadas configura um benefício aos servidores públicos municipais. Jurisprudência abaixo colacionada não deixa dúvidas quanto à impossibilidade de criação de benefícios em afronta à legislação transcrita. Ficou configurada a prática da conduta vedada prevista no artigo 73, parágrafo 10 da Lei número 9.504/97 e de abuso do poder político, pois a sanção da Lei Municipal número 2.617/2002, de iniciativa do então prefeito em ano eleitoral, concedendo a intenção de ITPI a 272 famílias sem estimativa orçamentária especificar, foi suficiente por si agora para gerar benefícios aos moradores, independentemente do registro das escrituras na matrícula dos imóveis. A C de 9/8/2018, no número 82.283, relator ministro Helman Benjamin, designado ministro Ademar Gonzaga. Então, vencido o prazo objetivo, a administração poderá adotar providências para a implantação do benefício de faltas abonadas aos servidores públicos municipais. Cingindo ao exposto, permanecendo à indisposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Juduran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Paranapuã. Paranapuã, 23 de abril de 2024. Ofício número 63/24. Presidência da Câmara Municipal, ofício número 28/24. Requerimento número 11 de 2024, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva. E atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário, na 60ª sessão ordinária, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva, transcrevemos abaixo parte do requerimento. Informações quanto ao leilão online número 1/23, edital número 34/23, processo número 61/23, a saber, valor total arrecadado com referido leilão, relação dos bens leiloados, respectivas valores, relação dos bens não arrematados. Documentos juntados mostram o valor total arrecadado com o leilão online número 1/23, bem como relação dos bens leiloados, DOC 1, e relação dos bens não arrematados, DOC 2. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Juduran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Dentro há-se a relação dos itens leiloados, conforme solicitado.
Paranapuã, 23 de abril de 2024. Ofício número 64/2024, Gabinete. Ofício número 28/24, requerimento número 12/24, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva. Aprovado no soberano plenário, na 60ª sessão ordinária, vimos esclarecer que o caminhão basculante internacional está em uma oficina mecânica especializada localizada na cidade de São José do Rio Preto. Isso desde meados de 2023. O veículo em questão tem sérios problemas na embreagem, cilindro mestre, amortecedores dianteiros, volante, dentre outros. O valor do conserto não é módico, cuja expectativa da administração é de recebê-lo para uso dentro de 60 dias. Seguindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Junduran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Ofício 65/24, Gabinete. Para a presidência da Câmara Municipal, ofício 28/24, requerimento número 13/24, de autoria do nobre vereador Edmar Rodrigo Bizzi. Em atenção com solicitado o requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário desta Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Edmar Rodrigo Bizzi, viemos esclarecer que o relacionado à piscina e lanchonete do Paranapuã Clube houve, em 2020, concessão somente da lanchonete, por meio de concorrência pública, de número 3/2019, cujo contrato de número 035/2020 segue juntado, DOC 1, situação que traria prejuízo à administração em razão dos custos das demais áreas. Então, no ano de 2023, essa administração, através de outra concorrência, levou a efeito a concessão das demais áreas do clube, inclusive as piscinas, concorrência número 1/23. O contrato ainda pende de assinatura entre as partes. A administração está adotando as últimas providências para que o concessionário possa utilizar as respectivas áreas. Importante notar que, em face do período de pandemia, ocorreram entrevas e reflexos de toda a ordem, de modo a impedir a utilização da área. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Junduran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Dentro a relação do que foi pedido, DOC 1. Paranapuã, 7 de maio de 2024. Ofício número 071/24, GP. Para a presidência da Câmara Municipal. Assunto: ofício número 30/24, requerimento número 14/24, de autoria do nobre edil Vitor Gasque Faria. Em atenção com o solicitado ao requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário, de autoria do nobre vereador Vitor Gasque Faria, vimos esclarecer que, em 2022, esta administração cadastrou uma demanda na plataforma Sem Papel sobre o número 036428, referente ao projeto Areninha. Porém, em outubro de 2023, restou cancelada, sem motivo aparente, como demonstra a imagem abaixo. Tem uma imagem em anexo do portal Sem Papel. Há informações que diversos outros municípios igualmente tiveram a mesma ação cancelada. A administração está buscando de recursos junto a órgão de governo para serem utilizados na criação de espaços e obras de prática esportiva. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição, se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Junduran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Paranapuã, 7 de maio de 2024. Ofício número 72. Assunto: ofício número 30/2024, requerimento número 15/2024,
de autoria do nobre vereador Vitor Gasque Faria. Em atenção com o solicitado um requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário desta conceituada Casa de Lei de autoria do nobre vereador, vimos esclarecer que o município ainda está em fase da implantação de novo gramado no estádio municipal. Então não se sabe com segurança se o novo sistema de drenagem permitirá roçagem por meio de trator convencional ou se exigirá outro tipo de equipamento. Na época oportuna, a administração decidirá por aquele que melhor execute os serviços dentro da possibilidade financeira do município. De toda sorte, o estádio de futebol não ficará sem a necessária manutenção, notadamente do gramado, cingindo ao exposto, permanecendo à disposição, nos fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Jundurão Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar das matérias lidas no expediente, não podendo conceder a parte. A palavra o vereador Edmar Rodrigo Bizzi. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar a respeito do requerimento que eu fiz em resposta ao ofício número 65. Esse requerimento foi feito a pedido de alguns moradores de Paranapuã a respeito da situação que se encontra o clube municipal. Eu até estive lá, tá, com uns 10 dias. É lamentável aquela situação que se encontra uma área de lazer em Paranapuã, porque Paranapuã não tem uma área de lazer. A gente tem aquele clube lá, deveria ter cuidado com mais carinho, com mais atenção. Eu estive lá, as pessoas continuam entrando lá dentro, fazendo ato de vandalismo. Infelizmente mesmo, ali é uma reforma totalmente maior, tem que ser feita agora. Porque até eu vou conversar com o pessoal do CRAS, o pessoal da escolinha de futebol utiliza aquele campo e eles têm aqueles... eu não sei o nome como fala, aqueles cones, aqueles negócios que colocam no campo, para poder fazer aquele percurso. Estava tudo dentro da piscina, jogado. É lamentável, porque aquilo é dinheiro público que está sendo gasto. Não sei, deveria colocar algum guarda, alguém ali para estar olhando aquilo. Utilizaram lá, fizeram um churrasco lá, você vê a anarquia que deixaram lá, tudo jogado. A gente às vezes cobra da prefeitura, a gente cobra da administração, mas a população também tem que manter limpo, tem que cuidar daquilo. É uma pena que aquilo está fechado, né? A gente vê também um requerimento falando da Areninha. Se vir um projeto da Areninha em Paranapuã e deixar como está o clube, não adianta nem vir para Paranapuã aquilo. Outra situação também, referente ao ofício do Vitor, quando cita sobre o trator de maior porte lá ou menor porte, quando se vai colocar a irrigação do campo, aquele aspersor, como está no projeto, tem que ser um trator, como o vereador Vitor mencionou na indicação dele, que é de grande valia. Então, assim, questão, infelizmente, de áreas públicas, lazer em Paranapuã, a gente não está ocupando, assim, falando, o vereador só mete a boca no prefeito, não sei aqui, aquilo, mas é a realidade, gente. A gente é cobrado diariamente. Quando não liga, manda a gente lá. Hoje mesmo, num grupo aqui, postei que ia ter a sessão, um morador falou, vê lá a situação do clube lá, para poder melhorar aquilo lá, porque está feio. A gente cobra, a gente fala, mas eu não tenho o poder de ir lá e contratar uma empresa, fazer aquilo ou outro. Eu não tenho esse poder, infelizmente. O vereador está aqui para fiscalizar, a gente fiscaliza. Nesse caso aqui é o quê? Ministério Público, Tribunal de Contas? Não sei. Infelizmente, vai ter que tomar por esses caminhos. Muito obrigado. Tribuna continua livre. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público, ao seu critério, podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia, solicitando ao secretário que proceda com a leitura das demais matérias constantes na pauta, ordem do dia, presente sessão.
Projeto de Lei número 8, de 26 de março de 2024, revoga a lei municipal que mencione das outras providências. Senhor presidente, a presente matéria foi lida em sessão. Está em discussão projeto de lei número 26, 08, 26 de março de 2024. Está em votação projeto de lei número 008, de 26 de março de 2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 14, de 6 de maio de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$100 mil e das outras providências. Senhor presidente, o projeto foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 014, de 6 de maio de 2024. Com a palavra o vereador Edmar Rodrigo Bizzi. Esse projeto, eu gostaria de falar em relação a ele, projeto muito bom para Paranapuã, principalmente foi algumas indicações que eu andei fazendo ao senhor prefeito em relação à situação do pergolado da praça. Queria parabenizar a gestão atual pelo projeto que subiu a esta casa. Será reformulado, né? Eu até tive vendo uma parte do projeto. O pergolado é bem bacana, legal, mas também seria interessante dar uma outra visão melhor na praça, que eu sempre pressionei aqui, questão dos lixos, da iluminação, da revitalização da praça em si, que necessita com máxima urgência também. Tribuna continua livre. Está em votação projeto de lei número 014, de 6 de maio de 2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 15, de 7 de maio de 2024. Altera os incisos 1 e 2 do artigo 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 1731, de 26 de março de 2024, e das outras providências. Senhor presidente, o projeto foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 15, de 7 de maio de 2024. Está em votação o projeto de lei número 15, de 7 de maio de 2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 16/24. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemilson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, do regimento interno desta Casa, venho respeitosamente ao presidente de Vossa Excelência solicitar informações quanto ao ônibus Mercedes-Benz Marco Polo Viagio RR placa JQC 8172, adquirido na gestão 1720, pertencente a esta municipalidade, que a longa data deixou de ser utilizado pela administração, bem como aparentar do mesmo não se encontrar no município. Enfim, que o poder público esclareça o paradeiro de tal veículo, mencionando a empresa que referido veículo se encontra e respectivo município, bem como o motivo do mesmo se encontrar em outra municipalidade. Muitos munícipes citaram ter sido transportado no veículo mencionado e nos questionam o paradeiro do mesmo. Assim, em razão de não deter tal conhecimento, solicito tais informações à administração municipal, destacando a percepção de que o mesmo faz uma falta considerável aos serviços prestados pela municipalidade. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 10 dias do mês de abril de 2024. Jean Clemilson Silva, vereador. Está em discussão o requerimento número 16/2024. Está em votação o requerimento número 16/2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para as suas conclusões finais e não serão permitidos à parte. Palavra ao vereador Edmar Rodrigo Bizzi. Boa noite mais uma vez. Eu só gostaria de
parabenizar a Educação Municipal, a secretária Vânia, pela festa que ocorreu na sexta-feira do Dia das Mães. Foi uma festa muito boa, com todos os professores participaram, ajudaram. Graças à Educação Municipal, nesse ano, teve-se um Dia das Mães, né, legal, bacana, juntamente com a Igreja Católica. Às vezes, algumas pessoas criticam muito, né, a Educação Municipal, a secretária Vânia, mas a gente sabe do esforço dela com a equipe, juntamente com os demais professores. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns à Educação Municipal, em especial à secretária municipal, a Vânia. Tribuna continua livre. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco aos senhores vereadores para a 69ª sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de maio, segunda-feira, em horário regimental. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e conduziram os decorreres do trabalho. Agradeço também ao público, bem como aqueles que nos assistem aos trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Uma boa noite a todos.